Isso se resolve com remédio, com alguma coisa? Vilela, cada caso é um caso. Claro que para esses casos graves que nós estamos falando, de alucinações... Como chama quando tem muita personalidade, que ele ouve várias vozes? Alucinações de delírios. Alucinações são auditivas, visuais também, ele vê coisas. Vê coisas que ninguém vê. Gustativas. Como assim? Gosto diferente. Táteis. Nossa. Alucinações táteis. Alucinações olfativas, sente cheiros estranhos. Para ele aquilo é real. Então, nesses casos, e com delírios me perseguem, ou eu sou Deus, ou isso e aquilo, são ideias delirantes. Então, para esses casos, é fundamental o uso de remédios. Agora, qual é a decadência da psiquiatria atual? Qual é o papel desse presente inútil que eu te trouxe, chamado CID, Classificação Internacional das Doenças? É que hoje, você está deprimido porque brigou com a namorada, ou porque está sem dinheiro no bolso para pagar as contas, ou porque morreu o cachorro na sua casa. Foi mandado embora. Ou foi mandado embora. Se você tiver a infelicidade de ir nesses psiquiatras desta geração, que é uma geração perdida, você está arriscado a sair com um diagnóstico de bipolar ou algo nesse sentido e tomando remédio antidepressivo. Sem precisar. Sendo que teria outras etapas antes. Meu amigo, o remédio antidepressão, antidepressivo, ele vai resolver o seu problema de falta de dinheiro no bolso? Não vai, claro que Ele vai resolver a falta que você tem da sua namorada, da pessoa que você gosta? Não vai de jeito nenhum. Então são camisas de força químicas. São atalhos, né? Que foram muito bem colocadas pela indústria farmacêutica e pelo marketing. Eles estão certos. Eu sou favorável às indústrias e tal. Eles estão no papel dele de fazer e vender. E o marketing de divulgar. Mas a culpa é dos psiquiatras que engolem sem cheirar e nem limpar, meu amigo. Entendi. Engolem do jeito que vem e estão lá receitando. Para você ter uma ideia, se vende mais antidepressivo do que hipoglós. É o quê? É sério isso? É seríssimo. Isso é muito sério. Porque vicia, a pessoa fica dependente. Vicia. Você sabe que há núcleos no mundo todo de resistência a essa psiquiatria decadente de hoje em dia. No mundo todo. Começa há muito tempo? Eu diria para você como marco no início da virada do século. Tá. Que aí aquele venda extraordinária de cabeça. Por exemplo, os filhos novos, quem tem filho novo... Eu tenho um de 5 agora. De 5, e se ele começar a desafiar a professora, ou quando ele for um pouquinho maior, vai na escola, desafia a professora, ou se indispõe com você, que às vezes pode ser até não o seu filho, por má educação mesmo, e você leva num psiquiatra para consertar, ele está arriscado a receber o diagnóstico de personalidade desafiante, qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa ridícula nesse sentido, ou déficit do transtorno da atenção e da hiperatividade. E tome remédio, Então, tomar muito cuidado com isso. Não, muito cuidado. Quanto mais distante dos psiquiatras, é melhor, na minha maneira de conceber. Psiquiatria foi feita para as pessoas que são, de fato, doentes mentais. Você chamar uma pessoa que tem problemas de desadaptação, ou porque está triste, ou porque está agressivo, porque é uma coisa normal da vida, absolutamente normal. A gente passa, né, por esses ciclos. E até para você entender a felicidade, você tem que entender também esse momento, porque senão sua vida fica toda linear, né? Você não tem nem momento de felicidade, nem momento de tristeza. Claro. Tá sempre anestesiado, né? Claro. Então, isso tudo, a pessoa tem que se dar o direito a ter tudo isso. Porque hoje você também sabe, melhor do que ninguém, Vilela, que o mundo digital, ele cobra demais, é muito imediatista. Gera uma ansiedade, né? Para você ter uma ideia, nós saímos do Setembro Amarelo, que foi o suicídio. O número de jovens suicidas aumentou demais. E nesses casos, quando o remédio é mal dado, hoje existem trabalhos que mostram que o próprio remédio às vezes está na base do problema? Do suicídio. Ah, é?
Porque, veja, o jovem, quando ele se suicida, principalmente o jovem, falando do suicídio do jovem, você tem muitos jovens que estão nos escutando. Porque na verdade, é um paradoxo, né? Pois ele é jovem, na teoria não tem problemas tão grandes quanto uma pessoa que tem família, que tem... Pois é. E aí, é um contrassenso a gente pensar... Mas você sabe por que ele não quer se matar? Isso é importante. Ah, não? Não. Ele quer matar aquele problema, aquela dor interna. O problema que ele não consegue lidar. Às vezes foi um bullying, qualquer coisa nesse sentido, puseram um chapéu com chifre, ele não consegue lidar com Vazou aquilo. Alguma coisa na internet, alguma coisa que deixou ele envergonhado. Exatamente. Ele não quer se matar, ele quer matar aquilo. Ele quer fugir daquele problema o mais rápido possível. E não tem saída, então ele põe fim à vida. Entendi. Então, se você conseguir separar, né? Lidar com isso, alivia completamente. Então, agora, o que falta aos psiquiatras de hoje em dia? Os psiquiatras precisam voltar a ser psicólogos. Entendi. Meu amigo, o que você tem? O que houve? Por que você quer se matar? Qual é a diferença básica, psicólogo e psiquiatra? O psicólogo vai te escutar, vai te entender. E o psiquiatra, quantas vezes o senhor quis se matar? 1, 2 ou 3. Quantas vezes o senhor não tomou banho essa semana? Etc. Faz aquele padrãozinho, aquela tabela, aquele protocolo, chinfrim, que isso é para crianças preencherem, e vai sair de lá com uma tabelinha, tome remédio. Quando, na verdade, precisa abrir seus horizontes. Você está triste, está deprimido, ou não consegue lidar com aquilo, porque algo você precisa falar. E não tomar camisa de força química, que não resolve nada. Exato. Bom, falamos muito sobre isso, hein? Mas eu acho que é importante para o jovem, Vilela. Tem o meu sobrinho passou por isso também, eu fico tentando entender, né? Porque a vida dele, na teoria, é perfeita, né? Ele tem trabalho, tem os pais, tem uma vida estruturada, e vem essa sensação também de suicídio, de não estar feliz, e eu queria entender, né, como poder ajudar ele e esse tipo de pessoal. Por isso que quem está assistindo hoje em casa, como você está falando, que está nessa fase, o que a gente pode falar para ele? É um jovem, parece que ele não tem saída, aquilo tá pesando no coração dele. O que ele faz então? O que é o caminho? Vamos lá, cada um é cada um, claro, mas o caminho existe. Primeiro, respondendo direto, depois vamos fazer a diferenciação do que é perigoso e o que não é perigoso. Tá. Isso vai passar, porque é um momento. É um momento que ele não vê saída, mas a saída sempre tem. Porque... se ele conseguisse parar naquele momento, ele tem viajar para 10 anos no futuro, ele veria que ele vai sair 10 anos não, às vezes são um mês. Um mês, às vezes dias. E desde que ele também pegue aquele problema que está incomodando e se afaste dele, não queira resolver, não fique com ideias fixas sobre aquele momento. Cada caso é um caso. Tá. Mas o problema do suicídio, e aí você fala, então o suicídio não tem perigo, o suicídio, quando que é perigoso? Esse suicídio que é absolutamente tratável é aquele que é motivado. Eu estou triste porque eu briguei com a namorada, ou porque fizeram bullying, porque isso, porque aquilo, aquele outro. Eu sei o motivo. Porque é externo, é exógeno. Tá. Ele vem de fora. Então, esse é tratável, precisa de um psicólogo, você precisa conversar, ele vai te abrir os horizontes, vai te mostrar que não é bem... Enfim, uma pessoa que possa escutar o máximo possível. Deixa falar, escute. E o psicólogo sabe fazer isso. Certo. O psiquiatra hoje, ele dá remédio para tudo. Agora, qual que é o suicídio perigoso? O suicídio doença é o endógeno, é aquele que vem aquele que está dentro. O endógeno, ele é imotivado, não tem um motivo. Ele não existe um motivo para você estar naquele estado. Nenhum motivo. Não é porque estou mal na vida ou estou sem perspectiva. Não. Aparentemente não há nenhum motivo. Não. E normalmente ele acontece, não dá em jovem, ele eclode mais para adiante. Tá. Então isso também é básico. Normalmente os dos jovens são todos possíveis, eu falo a grosso modo, possíveis de lidar e resolver.
Mas aqueles que são de doentes mentais verdadeiros, eles eclodem por volta a partir dos 40, 35, 40 e daí para frente, mas eles são endógenos. Então esse precisa de remédio, muitas vezes a eletroconvulsoterapia, o famoso eletrochoque resolve, funciona.